Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim, e eu espero muito que você esteja com o coração aberto, porque Deus vai falar conosco mais uma vez através da sua palavra, amém? Querido Deus, em nome de Jesus, gratos te somos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito e pelas lições que nós estamos aprendendo através da sua palavra. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos a praticar e que essa palavra produza o fruto que te agrada, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você algumas lições sobre a vida do primeiro rei de Israel. Pois é, quero falar sobre Saul. Tem muitas coisas, que eu tô lendo sobre Saul na minha leitura, e muitas coisas sobre a personalidade de Saul, sobre como foi a vida dele, que nós podemos tirar lições para a nossa vida. Então, eu quero falar um pouco disso hoje com você, amém? Primeira lição com relação a Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Israel pediu para Deus um rei. Antes era Deus quem reinava, falava através dos sacerdotes, etc e tal. Aí o povo de Israel, Maria vai com as outras, desculpa as Marias aí, mas falou, não, as outras nações têm um rei, eu quero um rei também, ué. Deus falou, vocês querem um rei? Então beleza, um rei vai querer isso do povo, vai querer imposto, etc e tal, como tem até hoje. E o povo falou, não, mas a gente quer um rei, beleza. E aí Deus escolheu Saul. E quem era Saul? Bom, Saul era, primeiro de tudo, uma pessoa influenciável. O que é uma pessoa influenciável? É uma pessoa que se deixa levar pelas outras. Como que aconteceu o encontro de Saul com Samuel, que era o sacerdote da época, que Deus falou para ungir o Saul como rei? Ele estava atrás lá das jumentas do pai dele, e aí um servo dele falou, olha, vamos consultar o homem de Deus, que era o sacerdote, quem sabe ele pode dizer aonde as jumentas do seu pai tá. Então, ele falou, tá bom, vamos lá então. Dessa vez ele foi influenciado para o bem, mas várias vezes ele foi influenciado por mal. Então, ele é o tipo de pessoa, sabe aquele tipo de pessoa que vai com a multidão? Aonde estão indo, eu tô indo também. Vou junto também. Não sei nem o que é, não sei o que tá acontecendo, mas eu tô lá. Saul era influenciável. A história de Saul está registrada em 1 Samuel, do capítulo 9 ao capítulo 31. Então, eu vou pegar algumas passagens aqui para a gente poder estar falando porque é importante. Será que você é uma pessoa influenciável? Será que você é uma pessoa que vai com todo mundo? Você estava ali pronta para fazer algo com uma direção ou mesmo com uma ideia, mas alguém veio e falou, não, faz isso aqui. Aí você, então tá bom, vou fazer isso aqui. Gente, Deus nos chamou para depender primeiramente dele, e ele tem direções para nossa vida. Porque tem momentos que é você que tem que decidir, você precisa ter suas próprias decisões, ainda mais alguém que foi chamado para ser rei, como Saul. Segunda característica de Saul, ele tinha complexo de inferioridade. Quando Samuel chegou para falar com ele, olha, você vai ser o rei e tal, não sei o que lá, olha o que ele respondeu para Samuel. Saul respondeu, acaso não sou eu, benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Isso está em 1 Samuel 9, 21. Então, muitas vezes nós temos algum traço de complexo de inferioridade e nós não devemos ter isso. Por que nós não devemos ter isso? Porque Deus nos escolheu. Assim como Deus escolheu Saul, Deus escolheu você.
Foi do agrado de Deus trazer você a esse mundo. Foi do agrado de Deus que você esteja ouvindo essa palavra. Então Deus nos escolheu. Então nós não devemos nos sentir inferiorizados. Mesmo que a gente tenha um histórico da família X, Y, não sei o que, sabe? Deus te escolheu. Deus nos escolheu. E ali ele estava, né? E ali estava realmente bem clara a palavra falando, Deus falando através do profeta Samuel, olha, Deus te escolheu, tal, não sei o que, e ele já se justificando, não é pra mim, não, quem sou eu, tal, não sei o que. Às vezes, a gente precisa ter humildade, mas humildade e inferioridade são coisas diferentes. A gente tem que ter aí realmente uma sabedoria de Deus para não achar que ser humilde é realmente se inferiorizar o tempo todo, se menosprezar o tempo todo. Porque quando a gente faz isso, é ruim para nós e também nós como pessoas que estamos aqui diante, né, dessa conversa, dessa palavra, nós estamos também menosprezando quem Deus nos fez. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente se menospreza, a gente está menosprezando a criação de Deus, porque nós somos criação do Senhor. Então, Saul tinha inferioridade. Ele tinha mais ou menos o seguinte pensamento: quem eu sou não pode fazer Deus me escolher. Então, na inferioridade dele, ele diminuía Deus também. Então, porque eu sou menor, Deus, que é maior, não pode me escolher. E a gente peca muito, gente, vendo Deus com os nossos olhos, né? A gente perde grandes oportunidades de ficar calado aí quando a gente começa a falar de Deus como se Deus fosse homem, como se Deus fosse a gente. Só que Deus o escolheu e o Espírito do Senhor estava com ele. Em 1 Samuel 10:6 está escrito: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te tornarás um outro homem. Quando se virou para se afastar de Samuel, Deus mudou o seu coração e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Agora já 1 Samuel 10:9. Então, Deus o escolheu e Deus mudou o seu coração. Não é que você ou eu, a gente é, né, o suprassumo. Só que Deus está falando com a gente. Isso é sim um privilégio. E Deus nos escolheu. E não unicamente você, né? Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos, né, venham ser salvos e tal. Mas assim, você que está ouvindo essa palavra aí agora, Deus escolheu você. E Deus, o Espírito de Deus está com você. E Ele mudou o seu coração. Tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, como diz a palavra. Só que aí, quando a gente volta a olhar para nós mesmos, o que acontece? O meu enganoso coração volta a dominar. E tudo que tiver no meu coração vem à tona, como a inferioridade que ele tinha, né? Então ele foi ungido rei e tal, e aí chegou o dia dele ser apresentado para o povo. Aí, o que aconteceu? Ele se escondeu. Ele se escondeu no meio das bagagens. Encostaram o Senhor e perguntaram: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. 1 Samuel 10:22. O dia que foi apresentar o rei para Israel. Samuel foi apresentar e Saul se escondeu. Quantas vezes Deus te dá oportunidade diante de pessoas e você se esconde? E você, se você pudesse realmente, você abriria um buraco no chão e se enfiaria lá dentro. Mas o Senhor te escolheu. Ele já te deu um novo coração. E você não está sozinho. O Espírito do Senhor está com você. Então, ao invés de se esconder, você deveria dizer: não, eis-me aqui. Não é um aparecer de graça ou um aparecer por aparecer. Mas poxa, se é para mim, se é comigo, então amém, Senhor.
Se é para você essa promoção, se é para você essa tarefa, não fuja, não se esconda no meio da bagagem. Deus já te viu. Deus sempre nos vê. Salmo 139 diz: se a gente descer no mais profundo mar, lá o Senhor também está. Deus sempre nos vê. E Saul foi e se escondeu. E aí, outra característica, né, da vida de Saul. Ele foi escolhido, foi ungido rei e tudo mais, só que ele não conhecia de forma pessoal quem escolheu ele. Ele não conhecia e nem se interessava em conhecer quem o escolheu. E quem o escolheu foi Deus. Olha só, a gente precisa se interessar em conhecer quem nos escolheu. Por quê? Saul não era assim. E aí ele agia impulsivamente. Então, a Bíblia fala, né, que ele tinha tido, né, uma determinada direção do profeta para fazer lá a oferta. E aí o profeta não chegou no tempo que ele achava que tinha que ter chegado. E aí ele pegou e desobedeceu. Eu vou ler para você aqui, ó. 1 Samuel 13, do 11 e 12. E perguntou-lhe Samuel. Samuel é o profeta, tá, gente? A gente tá falando Saul rei. O que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso me senti obrigado a oferecer holocausto. 1 Samuel 13, 11 e 12. Então você vê aqui que Saul, ele se sentiu obrigado numa questão que a gente hoje em dia chamaria de religiosa. Olha, eu vou falar algo para vocês. Deus, ele não precisa que a gente cumpra as coisas por religiosidade, por obrigação, porque a gente pode até ganhar o nosso galardão, a nossa recompensa de forma exterior. As outras pessoas podem aplaudir e levantar, ficar de pé para aquilo que você estiver fazendo exteriormente. Mas o Senhor vê o coração. E se não é verdade, você recebe a honra dos homens, mas a honra de Deus não. Por isso, gente, que nós devemos sempre andar em verdade diante do Senhor. E aí a gente vê que Saul, apesar de tudo que ele mesmo dizia que ele era, Deus o escolheu, Deus fez dele rei, ele venceu batalhas, mas ele não se interessava pelo Senhor, e aí ele queria oferecer holocausto só porque ele não conhecia Deus, sabe? Ele não queria conhecer, ele queria fazer por fazer, se sentiu obrigado, ele não se sentiu impelido, ele não sentiu vontade de buscar o Senhor. Ele achou que, eu preciso buscar o Senhor, porque senão Deus não vai me dar vitória. Então ele via Deus, sei lá, como realmente um outro homem, né? Muito interessado em barganhas, né? E eu vou fazer para que Deus faça para mim e tal. E isso é uma confusão que a gente não deve cair, né? Deus não é mau, Deus não é como o homem para fazer barganha. Eu vou fazer isso para Deus, esse sacrifício, que aí Deus vai fazer isso para mim. Não é assim não, gente. Deus não nos trata conforme os nossos pecados e muitas vezes nos abençoa não porque é das nossas qualidades, mas é porque Ele é bom, e isso tem que estar claro como o sol na nossa vida. Não é nem por aquilo que a gente faz, nem por aquilo que a gente não faz muitas das vezes. Mas às vezes a gente faz coisas boas porque nós conhecemos ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor, mas não por troca. E Saul foi lá e fez o que não era para fazer. E o Espírito de Deus estava sobre a vida de Saul quando Deus o ungiu.
E aí, em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente não precisa ter medo, porque Deus é conosco, Ele luta as nossas guerras, Ele nos ajuda, nos direciona, né? E Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio é o quê? Não pensar nem de mais, nem de menos a si mesmo. Eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou o suprassumo, mas eu também não sou a pior pessoa. Eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, eu vou buscar entender melhor isso e tal. Só que Saul, a princípio, por não ter o Espírito de Deus, pensava de menos de si. Depois, quando ele teve o Espírito de Deus, mas não quis buscar conhecer melhor a Deus, não quis conhecer aquele que o escolheu, começou a ter um outro espírito, começou a ter a soberba. Olha só o que ele inventou de fazer. Ele construiu um monumento em sua própria honra. Isso está em 1 Samuel 15:12. Ele foi lá e construiu um monumento em sua própria honra. Então agora ele estava pensando demais de si mesmo. E aí às vezes ou a gente está num ponto ou no outro, ou eu não sou nada ou então eu sou tudo. E quem é sábio, diz a palavra do Senhor, evita ambos os extremos. E não é fácil, gente. Na prática diária eu falo por mim, não é fácil. Mas Deus está falando que é assim que tem que ser, né? E se Deus está falando, Ele vai nos ajudar a buscar agir dessa forma. Então, nem pensar que eu não sou nada, nem pensar que eu sou tudo, gente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou de Deus, e é isso aí. Mas Saul começou a se achar. Será que a gente tem essa característica de se achar, de pensar demais sobre nós mesmos? Cuidado, hein? Em Provérbios 16:18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Uma outra versão diz que a soberba precede a queda. Então, quando ele começou a se exaltar, já era um sinal de que estava errado. E aí nós vamos continuar vendo a vida de Saul, aonde ele desobedece ao Senhor, mas ele acha que ele obedeceu. Gente, obedecer parcialmente não existe. Ou a gente está obedecendo, ou a gente não está obedecendo. Eu vou dar um exemplo bem bobo para vocês. Supondo que você tem que ir na padaria, sua mãe pede para você comprar 10 pães, aí você chega com 5 pães. Aí você vai falar para ela: eu obedeci parcialmente, eu trouxe a metade, é parcial, é uma parte do que foi mandado. Isso faz sentido para você? Não faz. E por que para Deus vai fazer sentido a gente obedecer parcialmente aquilo que Ele mandou? Vamos ler 1 Samuel 15, do 17 ao 30. Diz assim: aí Saul tinha desobedecido a Deus, mas tinha achado que tinha obedecido. E aí Samuel, o profeta, foi falar com ele. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai, destrua completamente aquele povo, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois do despojo, o Senhor, o melhor do que estava consagrado para Deus, a destruição para... Calma. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Seu Deus, primeiro que
o Deus de Samuel não é o Deus de Saul, né? Que ele já fala o seu Deus. Ele não toma Deus para si aqui, né? Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, né? Dizia o versículo. Aí olha só o que Saul respondeu: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Ou seja, a influência, né? As outras pessoas é mais importante. Gente, muito cuidado, né? Às vezes a gente tem pessoas que vivem para agradar as pessoas. Saul, ele queria agradar os soldados, ele queria agradar o povo. Ele achava que ele ia manter o reinado dele agradando os soldados e o povo. Só que quem escolheu ele como rei não foi os soldados nem o povo, foi Deus. Então é muito importante que a gente conheça e procure agradar aquele que nos escolheu, porque é ele quem tem poder para nos ajudar, para nos manter de pé, para fazer as coisas por nós e em nós. Mas Saul, como não estava interessado nisso, né, não fez isso. E aí ele só disse que pecou porque ele, por causa dos soldados e tal. E aí a pior parte vem agora, tá? Agora eu lhe imploro, perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do seu manto e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então, gente, a gente vê aqui claramente que Saul é uma pessoa preocupada com o quê? Com status, né? Então, ele queria que Samuel voltasse com ele, não é porque ele estava arrependido. Ele nem estava entendendo, né, a gravidade do negócio que estava acontecendo, tanto que estava se justificando. Quando uma pessoa se arrepende, ela não se justifica, ela se arrepende e pede perdão. Ela não fica falando, foi por causa disso, causa disso, causa disso. Não. Se ela realmente entendeu que está errado, ela pede perdão. Então, Saul não. O que ele fez? Pegou e queria que Samuel voltasse com ele para honrar ele diante das autoridades do meu povo. Aí ele toma o povo para si, né? Perante Israel, e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Então ele não tomava Deus para si, ele não queria conhecer a Deus. Cuidado para não viver à custa da aprovação dos outros. E aí isso me lembra a relação de artista e de fã, né? Então você pensa só, a gente, ainda mais hoje em dia nas redes sociais, como a gente vê, a pessoa ela é tão amada pelo povo que ela não pode nem ir comprar um pão na padaria em paz. Mas também é tão odiada pelo povo, né, ou pelos fãs dela em outros momentos, a ponto de entrar em depressão, porque estão atacando na internet, etc e tal. Então, gente, não compensa viver em função dos outros, em função de aprovação, em função de querer agradar as pessoas dessa forma, não, viu? Porque nós vemos aí, gente, né, a vida de Saul, o primeiro rei de Israel, e aí ele passou o resto da vida dele invejando, né, desprezando Davi, quando Deus começou a levantar Davi, perseguindo para matar, e no final da vida dele, ele morre ainda preocupado com o status, porque ele pede, né, pro escudeiro dele lá atirar uma lança nele, porque ele não quer que pensem que foi o inimigo, né, algo assim.
com coisa que a Bíblia não registrou, com coisa que Deus não viu que realmente aconteceu, né? Então ele estava preocupado com o status até o último da vida dele, até o último dia da vida dele. Então, gente, concluindo aqui toda essa reflexão sobre a vida de Saul, sobre traços da sua personalidade que talvez você possa ter se identificado, assim como em alguns momentos eu sim me identifiquei. O que a gente pode aprender com tudo isso? Deus nos escolheu. Conheça quem te escolheu. Poderia ter sido diferente a história de Saul. Conheça quem te escolheu. Deus te escolheu. Conheça quem te escolheu. Seja cheio do Espírito de Deus. Porque com o Espírito de Deus, você vai ter um espírito de coragem, de poder, de amor e de equilíbrio para amar o próximo, para amar a Deus, de equilíbrio para não viver pensando menos de si, nem mais de si. E esteja cheio do Espírito de Deus e viva para agradar a Deus. Se Saul tivesse aprendido essas coisas, se Saul tivesse vivido desse jeito, a história dele seria muito diferente. Mas Deus nos deixou essas histórias para que a gente possa aprender com elas, tirar lições para nossas vidas e assim, quem sabe, não cometer esses mesmos erros. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, força, que possamos ser cheios de Deus, conhecer mais aquele que nos escolheu e viver sempre para a sua glória. Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra possa ter falado ao seu coração e até a próxima.